Pode ser eu, Léo. Obrigado. Eu gostaria de começar com essa provocação, né? Semana que vem estaremos nos Românticos Conspiradores, em Mendes. O que é ser um romântico conspirador? O que é ser uma romântica conspiradora? Até que ponto, quando a gente pensa no romantismo, eu sempre penso na transição literária. Dentro da realidade, como manter o sonho? Eu gostaria de escutar um pouco sobre as pessoas que estarão e elas, se elas pudessem partilhar um pouco do que sonhos conspiradores, de forma romântica, elas partilharão em Mendes daqui a uma semana. Quem poderia falar? Tina? Eu acho interessante, Léo, a gente trazer, já que você trouxe o Rubem Alves aqui para a roda, a gente trazer também de onde saiu esse nome, Românticos Conspiradores. Tem um livro também do Rubem Alves que chama Por uma Educação Romântica. E em conversa com o Zé, uma vez o Zé questionou o Rubem, falou, é bom que a educação seja romântica, mas ela tem que ser conspiradora. Não basta ser romântica. E foi daí de um diálogo do Rubem com o Zé que surgiu o nome Românticos Conspiradores. E um pouquinho da história dos românticos, eu não sou muito boa de história nem de datas, eu não vou lembrar quando que eles surgiram. Eu sei que a Fabi está aí, Fabi, se você lembrar, me ajuda, mas a gente já teve alguns feitos interessantes, né? Um deles é o terceiro Manifesto pela Educação, que foi entregue em âmbito nacional em 2013, acho que foi 2013. E agora, nessa semana, a gente vai ter o 12º ENAC, que é o Encontro Nacional dos Românticos Conspiradores, que será em Mendes. Bruno, fala aí, que eu sei que você vai ter um painel lá. Me ouve, gente? Então, prazer, muito bom dia aos nobres colegas, né? A gente aqui da comunidade Lagoas Amendoeiras, né, recebeu o convite do ilustre Mauro, né, para levar a nossa experiência através da escuta de crianças, né? Acho uma nova perspectiva. E ser um romântico, acho que é romper o paradigma da educação como fosse uma voz única, né, Tina? Eu vou roubar sua fala de uma live de quarta-feira, se assim me permitir, né? E aí, a live estava você, a Zizi, o Bruno da Escola da Floresta, alguém te questionou qual metodologia você usava aí, qual método você usava, e você respondeu para a pessoa, tá, mas para qual criança? Qual ser humano? Qual história, né? Tratar as pessoas como ímpares e únicas na sua trajetória de vida, onde elas chegaram e por que elas estão naquele patamar, por que elas estão naquele lugar de fala, né? Aquilo me marca até hoje, tá? Já escrevi sobre isso. Mas nomeei você, tá? Sobre isso. E quando a gente começa a falar sobre isso, Léo, para as pessoas, como é essa ideia nova de uma educação humanizada e que valorize realmente a individualidade do ser humano, mas sem descaracterizar a história dele, mas vocês são malucos, começa a palavra, tá, gente? Vocês são malucos, não existe uma metodologia dessa forma, isso é uma invenção, né? Aí eu gosto de trazer muito a fala do Paulo Freire, né? Que nós românticos, para as pessoas lá fora, a gente é utópico, mas o conceito do Paulo Freire, né? Utopia é um sonho possível, então a gente está no caminho certo, né? É preciso, sim, romantizar a educação de uma forma onde as pessoas expressem realmente humanidade, solidariedade, um olhar único para cada ser humano, mas que elas se sintam acolhidas, né? Aqui na comunidade da Lagoas Amendoeiras, por exemplo, né? A Bruna está até comentando ontem isso, a gente sempre se reúne numa roda de conversa ali, e a gente começou a tratar cada um a sua individualidade, porque para alguém que a Tina falou que não era a abordagem mais específica, estilo arte do brincar do Rubem Alves, é totalmente diferente
concepção individual, familiar, história profissional, didática do dia a dia, Paulo Freire. Então, aqui aí tem essa mescla ímpar de história de famílias e crianças que precisam ser olhadas com romantismo, com amor, dedicação, humanidade e, principalmente, esperança. Bom, é isso que mais ou menos que a gente vai levar lá na ENARC, dia 18. Muito bom, Bruno, obrigada. A Maria Antônia levantou a mão. Oi, Pessoal, eu não estou tudo a bem? controlar o tempo. É para controlar o tempo já ou ainda não? Bom dia, tudo bem com vocês? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, Pois então, Fabiana. gente, eu gostaria de me colocar hoje. Adoro ouvir vocês, adoro aprender nesse grupo, e eu quero dizer que eu tenho levado adiante alguns aprendizados aqui, tenho apanhado com eles, inclusive, estou conflitando lá com os meus alunos e minhas alunas a respeito de alguns temas que a gente aborda aqui, que eu espero poder colocar para vocês mais detalhadamente em outro momento, porque o momento aqui é bem rápido, né? No entanto, eu queria, assim, me colocar a respeito das questões que o professor Bruno colocou, a respeito dessas individualidades tão ressaltadas na atualidade, ou nas atualidades, né? Se a gente pensar aí as diversas temporalidades que se encontram aqui, trabalhando a educação nos seus diversos níveis, embora que o professor Pacheco discorde disso, pelo menos a educação brasileira, ela se divide por níveis, né? Esse nível fundamental da educação básica, aí tem a educação profissional e etc., os enfrentamentos que cada situação nos coloca. Então, assim, eu tenho refletido, e não é de hoje, tenho isso com colegas daqui que estão com enfrentamentos em relação com os problemas da sala de aula, dos problemas da sociedade que refletem dentro da sala de aula, que se tornam conteúdos para nós, não é? Esse currículo oculto, como alguns teóricos gostam de chamar, gostam de colocar, que as individualidades têm sido mais ressaltadas do que os problemas coletivos, e a gente esquece que não existe individualidade dentro de um coletivo. Eu tenho me preocupado com isso, entende? Porque parece que somos nós por nós mesmos, e não somos nós por nós mesmos. Nós estamos dentro de uma coletividade, dentro de uma discussão, dentro de um contexto que é político, que é social, que é cultural, que reflete nessas individualidades e, por sua vez, nos colocam problemas que não podem ser esquecidos. Então, assim, como conduzir essa relação indivíduo-coletivo? Eu acho que está faltando uma reflexão nossa aqui a respeito disso, entende? Como a gente pode se colocar, e aí, de vez em quando, esse coletivo aparece, vocês colocam problemas que da família que chegam na escola, das comunidades, das violências, dos diversos problemas que vão surgindo e insurgindo para nós, e essa relação, assim, no espaço que eu trabalho, né, na universidade, o jovem, eu estava refletindo na semana anterior, e isso provocou um estudante ao ponto dele se aborrecer e dizer que eu estava menosprezando os problemas deles, olha só, porque eles ressaltam muitos problemas individuais relacionados a gênero, por exemplo, é um dos temas que eles abordam bastante, que eles colocam como primeira linha, não é? Aí, depois, a questão do respeito, do direito deles de fala, da democracia, de entrar e sair na hora que quer. Na verdade, eu diria que faz tempo, eu tinha que dizer isso para o professor Pacheco, que nós não temos um comando em sala de aula, um comando didático-pedagógico do professor e da professora. O comando é do coletivo. Eles ditam, eu diria até que os estudantes e as estudantes ditam o que querem saber, colocam como querem saber, e a gente se adapta, né? Tem sido assim, pelo menos comigo, né? E no espaço onde a gente trabalha. Então, assim, e aí, nesse sentido, essas individualidades deles estão sempre em primeiro plano. Nunca é um coletivo no sentido de refletir mais aprofundadamente sobre a política educacional, sobre o financiamento, sobre a cidade, sobre as violências, e eu tentei fazer isso agora recentemente, tentando construir um projeto assim, adaptado às questões que eu tenho aprendido aqui, e um problema, para finalizar, porque eu acho que já está passando do meu tempo, um problema que foi ressaltado muito por eles foi o transporte,
por exemplo, né? A dificuldade de transporte, que a universidade não tem transporte intercamp, nem a cidade oferece transporte suficiente, nem a região. E, assim, é um problema que nos une, que une a todos nós, não é? Assim, foi proposto de como a gente podia trabalhar isso e etc., mas, assim, as individualidades de cada um e o que eles consideram mais importante, para além desse problema coletivo, acabou tá se sobrepondo, né? E que inclui o tempo que eles têm para trabalhar, que inclui a condição de desenvolver um projeto. Então, nesse sentido, eu fico muito confusa quando alguém coloca que precisamos ressaltar as individualidades das crianças acima de qualquer coisa. Penso que isso precisa que a criança precisa entender que ela é um indivíduo dentro de um coletivo. Eu quero dizer que eu espero que isso não esteja sendo esquecido. É só isso, obrigada. Obrigada, Bruno. Então, professora, só para ressaltar, acho que minha fala ficou um pouquinho solta, peço desculpa, tá bom? Quando a gente falou, quando a gente ressalta aqui individualidade, a gente está ressaltando o coletivo, tá? É bem interessante isso, pelo menos aqui conosco, né? Através das redes, né? A gente tenta colocar esse dispositivo das redes de comunidade, essa rede de solidariedade, essa questão territorial, pelo menos do bairro de São José, que a gente precisa ampliar, que muitas vezes aquela questão individual é coletiva, né? A gente trouxe algumas falas em algumas vertentes aqui da formação, a qual uma questão social abalava todo um conjunto, né? Então, a partir da fala de uma família, de uma criança, isso ampliou os horizontes para que todos se ajudassem, saísse do individual, a pessoa percebeu que ela não estava sozinha, né? Ela percebeu que tinha gente que precisava só de um pontapé inicial para que pudesse alguém escutá-la na sua individualidade, mas que era um coletivo de um bairro, né? Eu só dividi meu tempo aqui com a Bruna, que ela quer dar uma palavrinha, tá, gente? Desculpa, acabou a bateria no meu celular. Eu sugiro, né, um dispositivo que traz a percepção coletiva, são acordos de convivência, né? Você trouxe para nós que está em um âmbito universitário. E é nesse âmbito universitário que eu vejo a diferença do acordo de convivência, principalmente entre ali adultos, vamos colocar assim, né? Porque a partir do momento que todos contribuem em acordos, todos são escutados. Todos são respeitados. Todos são respeitados. Estes acordos, eles deixam de ser individuais e passam a ser coletivos. Isso resolveria, né, no início, assim, não, tá? Porque quando a gente começa o acordo de convivência, existe uma dificuldade grande para que todos consigam cumprir. E todos mesmo, todos os primeiros a ter que cumprir são nós tutores. Ele parte de nós. Aquilo que a gente não tem internalizado, aquilo que nós não fazemos, não se replica, né? E o Zé fala muito isso no dicionário de valores, fica bem claro, na autonomia, né? O que é autonomia? Como se ensina autonomia? Através de exemplo. Então, sem desmerecer nenhum professor, tutor, formador, né? Porque escola somos nós, somos as pessoas, né? Independente do seu diploma e do seu grau de instrução, sempre trazer a reflexão e utilizar o dispositivo de acordos de convivência modifica todo um contexto. A gente teve um bate-papo informal ontem com as crianças que vieram para cá e foi lindo, enriquecedor, uma escuta ativa, uma escuta individual e partilhada, sabe, sobre como a gente está vendo que os acordos estão reverberando. E me chamou muita atenção quando uma das crianças de nós falou, olha, em casa eu estou conseguindo, mas eu estou tentando levar para a escola, sabe? Isso está entrando, gente, e isso precisa estar dentro de nós. Quais são os nossos acordos de convivência com todo o meio que a gente convive? Ele não pode ser só na sala de aula, ele não pode ser num ambiente fechado, ele não pode ser só no projeto. Esse acordo tem que reverberar assim como os nossos valores. Eu acredito que seja uma boa contribuição. Obrigada, Bruna. Francis? Oi, estão me ouvindo? Alô? Tá, então vamos lá.
Na verdade, era para completar mesmo essa fala aí do Bruno e da Bruna. A Bruna veio e falou, porque, assim, eu acho que não existe a individualidade e a coletividade separadamente. Né? Nesse ponto, quando a gente trabalha principalmente em comunidade de aprendizagem, é justamente sobre isso que a gente está falando. Nós falamos de tratar no coletivo os pontos que gritam individualmente que ninguém percebe. Então, a gente tenta trazer esses pontos individuais, né, essa fala, essas fraquezas, essas coisas que a gente vai observando, até nossa mesmo, né, que teve várias coisas que a gente conversou e que a gente falou assim, não, a gente precisa melhorar nisso. Então, a gente busca trazer esses pontos para trabalhar sempre na coletividade com todo mundo, porque, às vezes, uma dor, uma dúvida minha é uma dor, uma dúvida do outro também, mas que não conseguiu trazer à tona. E aí, conforme a gente vai trabalhando todas essas coisas, a gente vai conseguindo melhorar o grupo. E isso que a Bruna falou. Né? A gente não pode ser um projeto educacional dentro daquele lugar. A gente trata aqui, entre nós, né, como um projeto de vida nosso. Então, a gente leva essa forma de fazer acordos de convivência, de respeitar o outro, de dar o espaço para o outro falar, de não atropelar, de fazer certas coisas que a gente aprendeu, inclusive fazendo o trabalho, né, na prática, a gente tenta levar isso o tempo todo para a nossa vida. E quando a gente faz isso, as crianças, os adolescentes e as pessoas que estão no nosso convívio, elas vão percebendo essas mudanças e automaticamente elas vão implantando, às vezes até inconscientemente, porque elas veem como que a gente age, como que a gente leva. Então, é mais ou menos sobre isso. Né? Não tem o individual e o coletivo. É acolher essas demandas individuais e tentar fazer com que elas sejam coletivas, trazer para serem refletidas coletivamente. Né? Porque, assim, além de atender aquele indivíduo que trouxe, a gente consegue esclarecer e trabalhar isso para todas as outras pessoas envolvidas no grupo. Né? Acho que é mais ou menos isso. Foi. Bom, acho que a gente está aqui num movimento que é importante a gente ver esse caminhar, e acho que é bom ver as pedras no meio do caminho, mas a gente tem que pensar aqui também num caminho que para mim tem muito sentido na educação hoje, que é a solidariedade e a amorosidade como valores fundamentais dentro do mundo que a gente está vivendo. Estava há pouco conversando com pessoas que me apontaram, né? Enfim, a gente lida com muita gente. Há pouco tempo eu recebi uma proposta de trabalho em que o valor, o pilar econômico era a parte mais importante para as pessoas que estavam me propondo o trabalho. E um grupo de pessoas estava precisando de um apoio que não tinham exatamente esse pilar. A gente tem que entender que quando a gente faz uma escolha, o nosso corpo, a gente busca o equilíbrio. Só que o equilíbrio, ele não é atingido. Ele nunca vai ser atingido. Ele é projetado, ele é colocado. O que não podemos, em momento algum, é deixar de fazer nossos coletivos para fazer as nossas escolhas. Estou dizendo isso para falar, olha, eu recusei o pedido, a proposta econômica, e aceitei a que economicamente não significaria nada. Porque a gente tem que saber, entre os pilares éticos, estéticos e econômicos, quais são os que estão frágeis. Infelizmente, a gente tem um problema dentro da lógica moderna, e o Estado é constituído dentro da lógica moderna, que é a questão do controle.
O controle, às vezes, ele é colocado acima da experiência. E a gente tem que saber buscar as pontas para impedir esse controle. E aí eu queria destacar que é interessante, e eu tenho feito isso com grande prática. Por exemplo, não há sustentabilidade econômica para determinada ação. E é importante ter a sustentabilidade econômica. Então, onde eu vou achar a sustentação desse pilar? Quais caminhos eu posso abrir? E quem são as pessoas que vão ter que abrir esses caminhos? São todos eles previstos em lei. A questão da lei é como a gente vai ler essa lei. Como a gente vai interagir com essa lei. Tem gente que chega e fala, a lei é assim, está escrita, pronta e acabada. Porque não querem criar interação. Mas existem as brechas. E são nas brechas que a gente se reafirma. A gente não pode esquecer que esse movimento aqui é um movimento contra-hegemônico. Nós somos contra-hegemônica ao que é hegemônico. Então, significa que dentro da minha instituição de ensino, ela é pautada por princípios hegemônicos. E que a grande maioria das pessoas não querem abrir espaço desses princípios hegemônicos. Quando eu vou dialogar com elas, o que eu faço? Qual que é o meu princípio do diálogo? Não, eu não vou deixar de seguir as orientações, desde que vocês me mostrem que essas orientações têm sentido. E que não existem outros caminhos a elas. O que não dá, e que a gente não pode deixar, é que nenhuma normativa interna, nenhum decreto interno, tem poder de lei acima das leis da Constituição. E a Constituição prevê a autonomia das universidades. E essa autonomia da universidade está constituída a partir dos seus atores públicos, dos representantes desse Estado, que são os servidores públicos. E, além disso, é previsto também uma autonomia para aqueles que não são agentes públicos, porque são as pessoas de direito. Tá? Se a gente pega a Constituição, e eu faço a seguinte leitura: a Constituição, as leis complementares e as leis ordinárias. Tá? A Constituição, ela é a lei máxima. Ela é a base de sustentação do nosso princípio de direito. A LDB é uma lei complementar à Constituição. Então, ela pega os seus artigos 205 em diante, a parte da Constituição que fala da educação, e organiza. Então, é uma lei complementar. As leis municipais e estaduais, que são vinculadas às constituições estaduais, que é vinculada à Constituição Nacional, porque há um pacto federativo, são leis complementares às leis locais. As normativas e os decretos das instituições são só normativas e decretos. É uma normose. Que é fundamental que a gente olhe para eles desta forma. Então, eles são instituintes, não são instituídos. Eles instituem, e é ali que está a relação de poder local nossa. Como eles instituem, pode ser desinstituído. E como a gente desinstitui isso? Chamando a lei máxima. Mostrando onde a gente está pautado. Então, aí eu vou dar um exemplo prático. Quando a minha instituição vira e fala, o tempo escolar é organizado em classes, eu viro e falo, tudo bem, vocês estão organizando em classes, estão organizando em ano escolar. Mas eu estou aqui com um projeto de pesquisa, ensino e extensão, em que os estudantes não são organizados em anos nem em classe. E eu quero que esse projeto ocorra
como um projeto de inovação, porque cabe a essa instituição inovar, dentro dos princípios, dos parâmetros legais da inovação, dentro dessa instituição. Então, o meu tempo de ensino, pesquisa e extensão vai ser organizado deste jeito, em diálogo com o tempo tradicional. Não pode ser negado e não foi negado. Então, significa que o tempo escolar dentro da instituição que é a partir daí que a gente estabelece o nosso processo de agir. A Maria faz aqui uma pergunta. Pois então, a LDB é uma lei complementar que abre a outras leis e normativas educativas municipais e estaduais, as quais a escola deve tomar como parâmetro, teoricamente. É exatamente aí. Não são só parâmetros, são caminhos. E esses parâmetros, eles apontam vários caminhos. Na LDB você tem muitos caminhos. Inclusive está lá no seu artigo 24, se eu não me engano, a progressiva extensão da autonomia às instituições. Como isso vai ser trilhado é pela provocação pública. O que ninguém pode fazer é provocar sem estar ancorado. A ancoragem é fundamental. Dentro da normose, tem uma coisa na normose da burocracia que exige de mim, como servidor público, a transparência. Então, eu não faço um projeto sem que esse projeto seja sustentado por algo. Quem sustenta o projeto não é o Leonardo, é a comunidade. Então, pela sustentação da comunidade é que eu vou agir. A escola da floresta, por exemplo, fica cada vez mais forte quanto mais membros da comunidade se aderem a ele. E o poder público municipal tem que, por exemplo, a Escola da Floresta já tem uma normativa, não sei se o Bruno está aqui com a gente, não estou conseguindo ver o Bruno, mas tem uma normativa, um parecer da Undime que ancora a Escola da Floresta, falando que dentro de uma mesma instituição de ensino você pode ter 2 currículos. E esse parecer só veio porque alguém dentro da escola, do modelo tradicional de ensino falou: a Escola da Floresta não pode existir. E aí, então, portanto, foi feita uma provocação e saiu um parecer que não. Dentro de uma mesma escola podem existir 2 modelos curriculares distintos. 2 trajetos de formação distintos. Gente, a gente está falando de uma escola minúscula em Caçapava do Sul. E que fez com que a Undime, que é a União Brasileira de Municípios, né, vinculados à educação, fizesse uma normativa. Provocou a Undime. A Undime está diretamente ligada ao Conselho Nacional de Educação. São os pareceres que nos interessam. E para construir pareceres, a gente precisa de mobilizar a lei. Dentro de uma instituição, eu parto do projeto político-pedagógico, ou, no caso dos institutos federais e das universidades, dos planos de desenvolvimento institucional. Plano de desenvolvimento institucional é a maior armadilha para os tradicionais da educação. Porque quando você pega o plano de desenvolvimento, desde que você esteja ancorado, né, e respeite os caminhos de implementação do plano, não tem o que te segure. Você precisa de ter uma ancoragem comunitária, você precisa de ter, então, portanto, o princípio de formar uma comunidade, porque nós não temos um único modelo de comunidade no mundo. E a lei brasileira permite a existência de todos. Tá? Por isso que igreja é tão competente. E por isso que existem tantas igrejas. Porque é uma forma de organização comunitária de uma pessoa que sabe o caminho que quer seguir. Eu respeito muito todas as igrejas, porque todas elas partem do princípio de que é a comunidade organizada. Tá? Se vocês preferem, o movimento de alternativas para uma nova educação, esse movimento que a gente faz parte, pode ser encarado como uma igreja.
ou múltiplas igrejas. E que a gente só vai ter ancoragem quando a gente tem a nossa comunidade. Porque é pela comunidade que você faz o manifesto. É pela comunidade que você constitui e com ela você faz o projeto. É na comunidade, em diálogo com a comunidade, que, por exemplo, eu tô com a coisinha prontinha aqui já, sabe? Dentro de uma mesma escola podem existir duas escolas. Dois trajetos curriculares. E por adesão as pessoas escolhem o trajeto que querem seguir. Agora, não é isso da cabeça de uma pessoa. Porque quando a gente pega isso e segue a cabeça de uma única pessoa, eu lembro muito daquele documentário A Onda. Onde está o furo do filme A Onda, do livro A Onda? É a idiotice de replicar o nazismo e o fascismo. Porque não é o Leonardo. Se o Leonardo está numa comunidade em que não cabe a forma dele de pensar, ele tem que mudar de comunidade. Ou ele tem que ficar ali dentro, atuando na comunidade e dialogando com outras formas de pensar. É o diálogo com a diversidade que nos interessa. Não é a imposição. É mostrar que outros caminhos são possíveis. Tá? E não o caminho pré-estabelecido. É essa a grande questão. Né? Então, é fundamental que cada pessoa que está aqui, eu estou falando demais aqui, eu fui escutando e isso foi me levantando aqui. É fundamental que cada pessoa aqui se torne um leitor da realidade da legislação brasileira. Não conheço, ou melhor, desconheço legislação educacional mais aberta no mundo do que a nossa. Talvez Timor-Leste esteja caminhando um pouco nessa direção com as aberturas recentes da educação que eles têm feito lá. Talvez. Tá? Qualquer outro país da América do Sul não possui uma lei tão democrática, tão aberta à participação quanto a nossa. Então a gente tem que garantir que isso continue. Bruno? Léo, só complementando, né, e aí a fala não é minha, a fala do amigo Zé, ele mesmo fala que o Brasil tem milhões de leis, né, mas a única lei que funciona no Brasil é a lei da gravidade, né, e aí, né, ele fala assim, as nossas comunidades só querem cumprir a lei, né, ele traz vários exemplos das 20 metas que não foram com 13% concluídas. A gente teve uma fala irresponsável da nossa subsecretária de Educação aqui de Maricá, que falou que Maricá cumpriu 99% das metas, sabe? Então isso dá uma chacoalhada na gente, como chacoalhou você aí quando escutou sobre a questão da universidade, os grupos que se organizam lá, através de quais leis, de como se organizam, e a galera não cumpre a lei, né? Eles que transgridem a lei por não cumprir a lei, e nós, românticos, que queremos cumprir a lei, que somos transgressores. Olha só que... Entende? Então, poxa, se é a única lei que funciona no Brasil é a lei da gravidade, então vamos fazer a lei da gravidade pelo menos funcionar através das comunidades. Não é isso. Só eu não gosto muito disso, não, mas só um retoque, Bruno. Eu não costumo, não consigo nem rir disso. Cumprir a lei, acho que todas as secretarias de educação, ela é cumprida. O que as pessoas não estão acostumadas é que as pessoas querem participar do cumprimento. A grande questão é essa. A gente tem uma tradição tão autoritária no Brasil que parece que as pessoas não querem deixar os outros participarem. E essa é a grande questão. Eu quero escutar o Bruno. Eles querem te escutar? Necessariamente não. E espaço não foi feito para ser dado, foi feito para ser conquistado. Acho que a Maria Antônia, né, Tina? Como é que está aí a lista? A Maria Antônia. Obrigada. Pois então, professor Léo, professor Bruno, Tina, enfim, vocês aí, eu
Eu penso que é preciso analisar, assim, né, eu tenho aprendido a ter alguns cuidados antes de criticar ou acusar alguns colegas e a forma como as políticas são realizadas. Inclusive na cidade que eu moro, que tem fama de ter uma das melhores educações do país, e você pega criança no 6º ano que não lê o próprio nome, não é? E sim, na sua maioria. Mas eles estão lá com nota 10 na avaliação educacional. Mas, assim, o que eu quero dizer é que isso é que, primeiro que essa criança, numa perspectiva de alfabetização, não, como é que chama aquele outro conceito, de uma escolarização que vai acontecendo, isso está dentro de uma normalidade de muitas dessas crianças na perspectiva cultural que elas vivenciam. Só que a política educacional passa por cima disso para analisar isso melhor e ir mudando essa realidade, não é? Depois, na perspectiva da formação, quer dizer, de como as coisas são conduzidas, nesse semestre eu fui desafiada pelos estudantes, eles disseram assim, olha, Maria Antônia, a gente sempre fala de projeto educação, de projeto político educação, projeto político pedagógico, e que os professores e as professoras não sabem conduzir a legislação e as normativas para isso aparecer no projeto e para que eles possam participar mais e melhor. Então, assim, a gente quer discutir isso com você. Me desafiaram dessa forma e nós temos tentado conduzir isso. Mas, assim, primeiro que eles esbarram também nessa leitura, dada a dificuldade que se tem de ler esses documentos todos, não é? E etc. E segundo, que eu diria que esse é um dos problemas da escola, da formação política educacional do formador, do professor, do orientador, sei lá como é que se chama, esse nome aí que o professor Bruno colocou aí, que é o que todos nós somos, né, desse monitor da sala de aula, sei lá, esses vários nomes aí que se atribui ao professor atualmente, né. Então, assim, essa condução para essa condução de leitura da legislação e de saber qual é o meu papel de autonomia e de crítico, é preciso ter uma boa formação, professor Léo. Entende? As escolas, o Brasil, para quem está esquecendo, e às vezes eu acho que o professor Pacheco esquece isso, ele vive ainda num período de formação de professores. Se você pegar as professoras que chamadas pedagogas, que estão lá conduzindo o ensino fundamental 1, como a gente chama aqui, a boa parte delas não tem uma formação crítica adequada pode-se dizer, de coisa nenhuma. Tanto é que elas só conseguem conduzir a leitura e a escrita e a matemática porque é o que parece mais fácil. Porque é o que não dá para criticar assim, tá? Eu consigo ensinar o menino a ler, eu sei trabalhar. E não é só isso. Ensinar o menino a ler quer dizer que ele vai, por exemplo, ler a palavra casa, que é um dos exemplos que eu dou, que ele vai poder contextualizar a palavra casa do ponto de vista literário, do ponto de vista da matemática, do ponto de vista da história, da geografia, o que é a casa situada no tempo, por exemplo. Os professores e as professoras não se incomodam com isso porque o menino leu casa, então ele sabe ler. Entende? Então, assim, esse problema tem relação direta com a formação política pedagógica do professor e da professora, que implica em todas as áreas. Então, assim, eu diria que esse ainda é o nosso principal problema. É o de conduzir o processo educacional, que inclui essa legislação, fazer crítica sobre essa legislação, e inclui ler esses documentos. E para ler esses documentos, eu tenho que ter aprendido a ler muito bem, porque senão eu não consigo, dá preguiça no primeiro artigo. E é o problema dos nossos alunos e é o problema de boa parte dos professores e das professoras que têm que conduzir esses processos na escola. É só isso é a forma como eu observo como chega para mim. Essas questões. Então, os PPPs ficam sendo copiados de escola para escola, copia, cola, e eu tenho leitura disso, não somente na região que eu moro, no grupo que eu coordeno, tem professores de vários lugares do Brasil que trazem essas questões, e o problema principal é de leitura dessas questões, é de leitura da política educacional, é de leitura das teorias que conduzem esse processo, e de teoria de leitura da
própria experiência, que devia estar lá, que devia aparecer no projeto e não aparece. Da própria experiência de trabalho, que é o principal, da experiência de trabalho e da experiência da condução das crianças, das dificuldades e etc., que é para aí a gente ter um parâmetro de leitura para começar uma reflexão de estudo e de pesquisa. Mas isso não aparece por quê? Porque nem isso os professores conseguem fazer. E eu já disse isso em algum momento aqui, que é o problema desse grupo também, porque precisa apresentar um projeto que os professores e as professoras não conseguem escrever. Eu vou continuar insistindo nisso. As reflexões que vocês me trouxeram não me convenceram do contrário. Não me convenceram e ainda não me convenceram. A dificuldade de escrita que todos nós temos e de leitura das diversas realidades, que inclui a teórica, inclui a legislativa, é o nosso grande empecilho. Obrigada. Obrigada, Léo. Léo? Abre o microfone. Você levantou a mão? Eu pensei que você ia falar. Mas então, eu até coloquei aqui no grupo do Telegram um texto da Maria Isabel da Cunha, de 2003. Tá? Por que eu fui lá nesse texto? Podia pegar Paulo Freire, podia pegar outros autores. Maria Antônia, eu não discordo disso que você está falando. Mas e o que eu estou colocando aqui, esse movimento aqui não é o hegemônico. E esse movimento aqui não está interessado em quem não está aqui agora. Está interessado no processo. E como a gente vai chegar? Porque eu como historiador, não consigo ver a realidade como uma mudança, como um estalo de dedos. Então, eu gosto do Guimarães Rosa, quando ele fala que é junto dos bons que a gente fica melhor. Porque é isso que a gente está fazendo. Eu não vou conseguir chegar em um determinado município e falar, vai ser assim agora. Como eu também, agora vai ter o PAFOR, né, que é o projeto de formação de professores que o governo incentiva que a gente desenvolva nos institutos e nas universidades a partir de 2024, que eu não acredito. Mas também é um caminho. E eu acho que é importante fazer... eu tenho cada vez mais evitado a literatura inversa, porque, na realidade, eu tenho cada vez mais buscado fortalecer quem já está com a gente. Porque eu acredito que cada pessoa fortalecida aqui, quando a gente chega perto de uma outra pessoa, a certeza que ela tem que ter que ela não está sozinha. Que ela está falando dentro de um coletivo. E o que eu falo aqui para a gente é isso. Quando eu estou falando de formação de professores, por exemplo, agora há pouco a gente oferta, né, de forma interinstitucional, o curso ANE, Alternativas para uma Nova Educação, na Federal do Paraná. Hoje esse curso possui 90 estudantes do Brasil inteiro. Professores, psicólogos, gestores escolares, e que a gente tem uma rede, uma malha de diálogo muito forte. Né? Nessa malha de diálogo muito forte, alguns princípios são fundamentais. Tá? Então, eu não me preocupo com que nome que eu dou ao professor. É professor, a carreira é docente. A lei prevê isso. Mas me preocupo qual vai ser a relação desse docente com o seu chão. E, para pensar isso, tem que pensar a formação continuada. O professor Leonardo que está aqui agora não é o professor Leonardo que começou... Esse professor Leonardo aqui aprendeu, há 25 anos atrás, que a boa sala de aula é a sala de aula em silêncio. A minha sala de aula tinha um silêncio sepulcral. Sepulcral. Eu conseguia colocar 80, 90, 100 alunos em silêncio absoluto com as peripécias acadêmicas que eu fazia lá na frente. Sou muito bom nisso. Né? Eu ganhava muito dinheiro dando aula para turmas de 400 alunos em cursinho. Então, eu concordo contigo, Maria Antônia. Para ser muito bom
Na crítica à educação tradicional, você tem que ser muito bom em entender o que é o hegemônico, o que é a educação tradicional. E eu demorei, e aliás ainda estou demorando, sabe? Porque eu não estou bom ainda não. A única coisa que eu sou bom hoje é em entender que a epistemologia dominante não promove uma sociedade mais justa. E que eu estou na contramão dessa epistemologia, como pesquisador, inclusive, né? Como docente, pesquisador e extensionista. Isso aqui, para mim, é uma ação de extensão. Óbvio que as minhas experiências não são as experiências da Ruth, da Bruna, do Bruno, da Tina, da Maria Antônia. Cada um tem as suas experiências. O que a gente tem aqui é isso. E o que eu acho que você traz de importante, Maria Antônia, é quando você provoca a pensar esse chão da escola, né? E pensar que o meu colega ali está com um salário super baixo, que ele está em péssimas condições, mas eu tenho que pensar que como que eu vou chegar a essa pessoa? A partir do momento que a Lagoa das Amendoeiras dá certo, eu consigo fazer com que as pessoas que estão em Maricá se aproximem dessa possibilidade. Mas eu não vou conseguir todas. Vou conseguir algumas. Quando, às vezes, eu consigo ter um projeto hegemônico dentro de um município, como é o caso de Almirante Tamandaré, lá dentro eu tenho que entender que eu vou ter movimento contra-hegemônico. Olha só, a alternativa, ela é um movimento hegemônico dentro de Almirante Tamandaré, uma cidade da grande Curitiba. Né? Esse movimento nosso é hegemônico lá. Mas tem um movimento tradicional que bate nele o tempo inteiro. A grande questão é, nós somos mais hoje do que éramos quando a Maria Isabel escreveu o texto dela em 2003. E ali no texto dela tem princípios que até hoje são fundamentais. E por isso que eu partilhei com vocês lá no grupo do Telegram. Desculpa, falei demais aqui agora, mas é exatamente falando isso. Maria Antônia, você não está na contramão. Você traz a contramão que, particular, eu, como pesquisador, eu só chego a ela se ela chegar a mim primeiro. Eu não vou a um território que eu não sou convidado a estar nele. É uma estratégia. Né? Obrigada, Léo. A gente está já chegando nos nossos últimos 5 minutos de reunião. Ruth, hoje foi um pouquinho diferente aí o tempo, né? Mas tudo bem. E eu achei muito importante a sua fala, Maria Antônia, porque eu também sou professora de curso universitário em licenciaturas, e o que você está falando foi uma realidade muito chocante para mim. A primeira vez que eu entrei num curso universitário de licenciatura, porque antes eu dava aula só em bacharel, foi muito chocante ver o nível de tudo que acontecia ali. E eu continuo acreditando muito no isomorfismo, né, que o professor não ensina aquilo que diz, mas transmite aquilo que é. E eu percebi também essa diferença entre os educadores e a forma como os educadores trabalhavam com aqueles educandos. E esse pensamento crítico que a gente espera dos alunos, ele nunca vai aparecer se nem os professores não têm isso. Estou falando de professores universitários. Porque, até por coincidência do que a gente está falando aqui, eu gosto muito da área jurídica, eu faço parte do grupo jurídico, e uma das disciplinas, uma das primeiras disciplinas que pediram para eu dar para um curso de licenciatura em artes visuais foi a LDB. E eu lembro a resistência dos meninos para ler a lei, porque a lei é difícil de ser lida, é muito complicada. A LDB não, ela foi escrita para que a gente entenda. Mas a barreira do preconceito com relação à leitura de uma lei, ela sobrepõe a realidade. E essa realidade de não conhecer a lei, ela é uma realidade também que permeia os professores dos cursos de licenciatura. Então, os professores dos cursos de licenciatura, eles são permissivos para os alunos que não leem,
que não sabem entender um pensamento complexo, não têm uma leitura crítica, eles são só reprodutores, e muitos dos educadores também são. Então, realmente, é um lugar complicado de se lidar, porque os professores que estão sendo formados nas universidades hoje, e a gente tem um índice, se eu não estou enganada, de um pouco mais de 90% dos cursos de licenciatura hoje estão sendo em EAD, e eu já vi algumas discussões de o curso EAD é bom, sim, ele tem o seu lado bom, claro, óbvio, ele alcança pessoas que não seriam alcançadas antes, mas eu sei o que é um curso de pedagogia ou de licenciatura EAD, acho melhor eu não atribuir nenhum adjetivo para isso. Desculpa. Bruna, contigo, a gente tem mais 2 minutos, minha amiga. Bom, eu só quero te dizer, professora, com todo o amor, que esse encontro, ele, para mim, nunca teve um intuito de convencimento, mas ele teve um encontro transformador na minha vida, de partilhas, sabe? Transformador de partilhas não só educacionais, porque o projeto que a gente vive hoje, ele não é só educacional, ele é um projeto transformador, social, acolhedor, amoroso, humanizado, solidário, através de crianças, né? Eu não trabalho com universitários, eu trabalho com pessoas, e eu as respeito. E quando a gente tem a oportunidade, porque ser desafiado é uma oportunidade de acolhimento, né? E muitas vezes, o Léo me ensinou mesmo, em um momento, há 4 encontros atrás, que eu estive em uma escola da minha filha e fui afrontada e me senti desafiada. E ele falou, né, junto com uma fala do Bruno, pega na vassoura, acolhe todo mundo, não acolhe só o educador, acolhe todos que estão ao redor de onde você está trazendo, de onde você está formando, de onde você está contribuindo. Isso me transformou, sabe? Eu não fiz essa partilha aqui. Eu sou uma pessoa extremamente emotiva, exatamente por essa emoção, eu luto por uma transformação. Eu acredito que ela pode ser possível, sabe? Eu acredito dentro do ser mais íntimo que tem dentro de mim. Que você se sinta acolhida, não convencida. Que você sinta que aqui todo mundo te escuta e sabe da tua dor. Que todos aqui, independente de formação universitária, de formação fundamental, né, de formação ali no 2º grau, porque essa divisão é exatamente a luta que a gente precisa parar de trazer, né? Existem inúmeras cartinhas do Zé que nos traz essa referência. Eu sou pós-graduado, mas e um educador humanitário? Eu sou, sabe? Eu trouxe isso para minha vida, não só na educação, eu trouxe para minha vida como mãe, eu trouxe para minha vida como ser humano, e isso nos transforma, sabe? Aproveita a oportunidade do desafio, porque são os desafios que faz a gente realmente evoluir como ser humano, principalmente num contexto educacional. Era só essa minha partilha, passei 1 minuto, e eu só tenho para dizer para vocês que a cada encontro, a cada partilha, a cada fala, escuta ativa, assim como a gente tem com as crianças, a gente tem com cada um que está aqui, e ela é transformadora. Obrigada, Bruna. Léo, você quer encerrar? Eu acho que a gente está aqui no movimento e a gente, cada dia, aprende um pouco mais, né? E é esse o nosso caminho. Agradeço o encontro de hoje.
Agradeço todas as provocações e acho que é na diversidade que a gente consegue se encontrar. Um abraço de roda. Beijinhos, bom fim de semana. Beijo, gente. Bom fim de semana. Bom fim de semana a todos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, bom fim de semana. A provocada é legal, tá?